Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Loures Indica. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre minhas primeiras impressões de Chernobyl, a nova minissérie da HBO. A série vai ter só 5 episódios, por isso que ela é uma minissérie, então você vai conseguir assistir rapidinho. Ela sai semanalmente, então até agora só tem o primeiro episódio que você já pode conferir. Pra quem não faz a menor ideia, né, do que a série vai falar, vai contar a história do acidente nuclear que aconteceu na usina de Chernobyl, que fica na Ucrânia. Naquela época a Ucrânia fazia parte da União Soviética, então tava rolando toda aquela coisa de competição com os Estados Unidos, de ter mais poder e tudo mais. E eles escondiam muitas coisas do governo e dos outros países, na verdade. Tanto que depois desse acidente, eles tiveram que começar a divulgar mais informações do que eles estavam fazendo de estudos nucleares no próprio país. Porque eles ficaram ocultando, de certa forma, o que estava acontecendo lá por alguns dias para tentar segurar a informação. O núcleo de um dos 4 reatores explodiu. E isso, naquela época, era considerado impossível. Então eles não sabiam como é que isso poderia acontecer. E toda vez que alguém vinha contar para eles que foi isso que aconteceu, eles se negavam a acreditar. Então demorou um bom tempo até eles entenderem que não tinha volta. Realmente explodiu e tinha acontecido uma contaminação bem bruta de toda a região e mais um pouquinho. Então o que aconteceu, na verdade, foi que algumas pessoas morreram, grande maioria das pessoas foram contaminadas pela radiação e acabaram contraindo câncer ou tendo alguma outra deformidade decorrente desse acidente, e a área se tornou, bom, inabitável, né? Porque se você mora lá, você acaba tendo em algum momento essa reação com a radiação. Pelo que eu entendi, né? Isso a série consegue criar bem, na verdade, foi que eles não entenderam o que tinha acontecido e por isso que eles também não estavam divulgando. E também existia toda aquela questão de que não podemos divulgar informações antes porque a mídia vai começar a especular coisas maiores e as pessoas sempre aumentam, vai causar o caos, então vamos devagar. Então é muito tenso porque vários momentos do episódio você vê as pessoas decidindo coisas numa sala e as pessoas sendo contaminadas lá no mundo real. Então, assim, é um episódio bem tenso de você assistir, você vai ficando nervoso acompanhando o que tá acontecendo, você sente o tempo todo tensão por causa da música que eles colocam e das situações que os personagens são colocados. E é legal que eles colocam personagens de núcleos diferentes, então a gente tem uma pessoa que é relacionada a um bombeiro, então a gente acompanha o ponto de vista dos bombeiros que foram fazer o primeiro resgate. E aqueles homens que são considerados os primeiros do resgate, todos eles morreram. Foi um total de 31 pessoas que morreram, mais todos os cânceres de deformidades que surgiram. Em torno de 500 mil trabalhadores estavam lá e foram infectados. Mais de 4 mil doenças relacionadas surgiram a partir desse acidente. Foi o maior acidente nuclear que aconteceu no mundo. Ele foi bem intenso. Tanto que a área já foi tema de filmes de terror, porque as pessoas conseguem aí fazer várias coisas de que as pessoas ficaram deformadas e tudo mais. Mas principalmente foi isso que aconteceu, sabe? Foi um ato errado humano e parcialmente foi culpa do produto que eles utilizaram, da matéria-prima que eles utilizaram para as hastes do reator. Então se acredita que foi parcialmente cada uma. Hoje em dia acredita-se que é meio que a junção das duas, porque existiu bastante discussão. E na época eles culparam nos operários mesmo. Foi bem feio o negócio. Então vai acontecer provavelmente aí uma investigação durante a série para entender o que aconteceu, por como é que esse reator explodiu, por que ele explodiu, se não era para ele ter explodido. E a gente vai acompanhar desses pontos de vista diferentes, de pessoas diferentes e como é que elas lidaram com essa situação. Várias personalidades são reais. O Anatoly, que é o médico que fica mais negando o que aconteceu durante o episódio, né? Ele é uma figura real que estava lá no acidente mesmo e ele era o engenheiro-chefe. Ele sabia dos riscos, então assim, se culpa muito ele por causa disso, né? Então vai surgir bastante discussão, pelo visto, dá a entender isso pelo menos na série, de questão de política mesmo, de quem é que estava interferindo, será que os Estados Unidos colocou o dedo nisso? Bom, vão ter várias discussões e você consegue ter uma boa reação à série, porque eu acho que eles conseguiram criar essa atmosfera, como eu disse, muito boa, muito tensa. Os atores estão muito bem, são atores mais desconhecidos e os poucos que a gente conhece só que eles sempre fazem vilão em filme do James Bond, assim, basicamente. Então eles têm cara de russo, né? Porque os vilões do James Bond são quase todos russos. A gente tem essa atmosfera, então, da Rússia, a gente tem eles utilizando a própria língua deles, né? O russo escrito, né? Então tem várias coisas que transmitem você pra esse lugar e a única coisa que te deixa meio, isso é uma série, é porque todo mundo fala inglês, né? Mas eu gostei bastante, eu achei que é uma série muito boa,
5 episódios, então é rapidinho de assistir. E eu recomendo pra vocês assistirem e conferirem pra conhecer um pouco mais sobre a história desse acidente. Eu acho que ela vai ter um cunho mais político do que histórico, mas ainda assim tem o seu valor aí pra você conhecer um pouco mais sobre esse acidente. Eu vou dar uma nota pra esse piloto de 4. Foi um piloto bem bom, eu gostei bastante. Tô curiosa pra saber como é que eles vão finalizar essa série, até porque é uma daquelas séries que começa meio que com o que aconteceu no final. Então deixa você curioso pra saber o que levou a chegar até aquele ponto. Mas é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um Loures Indica. Se você é novo aqui no canal, deixa de curtir, de se inscrever e de compartilhar a palavra do Loures Indica. Se você tá retornando, seja bem-vindo de volta. Muito obrigada por conferir mais esse vídeo. Um abraço e até a próxima.